Olá, boas-vindas ao Instituto de Desenho Instrucional. Hoje nós vamos bater um papo sobre o panorama de treinamentos no Brasil e compartilhar aí dados sobre o mercado de TI/D. Esse nosso papo, ele está pautado na pesquisa Panorama do Treinamento no Brasil, que reúne aí indicadores do mercado para gestão estratégica de treinamento e desenvolvimento, né? Então, a BTD, junto com a integração, traz para a gente aí é, a oportunidade de ter acesso a dados que nos dizem sobre tendências de mercado, sobre realizáveis, e tudo isso para nos ajudar a tomar decisão estratégica, pautada em dado, adquirir ferramentas para aí avaliar a nossa própria área de treinamento e desenvolvimento e tudo mais, né? Essa pesquisa, né, ela já é uma pesquisa consagrada, né? Esse ano ela entregou a 18ª edição, então são 18 anos, levando aí aos profissionais de TI/D informações e dados que vão realmente nortear as decisões enquanto gestão de TI/D. Então, é uma análise contínua, né, que ao longo dessa série diz muito sobre cultura de treinamento, que vem sendo aí adotada ano após ano pelas empresas brasileiras, aí sempre num comparativo com empresas dos Estados Unidos. Então, se você é um gestor, se você é designer instrucional, se você acompanha a pesquisa, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre a pesquisa Panorama, ela é uma oportunidade aí importante para que você entenda mais do mercado, que você tenha mais know-how sobre as tendências e possa tomar aí suas decisões. É numa pesquisa que é realmente relevante para esse mercado, né? A pesquisa, né, ela está organizada em torno de 3 grandes indicadores, né? Indicadores de investimento e de eficiência nas áreas de TI/D, esse é o primeiro indicador, né? Na sequência, o segundo indicador é distribuição das ações de TI/D por público, conteúdo, meios e métodos, né? Então, traz um apanhado de quem é mais treinado, qual conteúdo aí desponta como tendência, quais são os caminhos, né? As modalidades em que esses treinamentos eles são desenvolvidos, quais são os métodos que estão sendo aí usados. E o terceiro indicador são resultados de TI/D. Esse indicador diz como é que o resultado das ações de treinamento ou as ações de desenvolvimento estão sendo aí medidos dentro das áreas de TI/D das empresas que compartilharam, né, que abriram seus dados, que contaram sobre as experiências que estão sendo aí construídas, tá? Pois bem, vamos lá ao nosso primeiro indicador, investimento e eficiência na área de TI/D, né? Nessa primeira sessão, nós vamos aí considerar vários aspectos, mas quero destacar alguns principais, né? Que dizem respeito aí ao indicador de investimento, distribuição aí por colaborador, quantas horas treinadas, quais são os critérios aí na hora de definir essa verba de treinamento e desenvolvimento. Vamos falar aí de 2 pilares muito importantes, né? Sobre o tamanho das equipes, vamos falar aí sobre a estratégia e de vários outros assuntos que vão contar para a gente desse investimento para TI/D, né? O primeiro indicador, então, é o investimento anual em TI/D por colaborador, né? Esse é um dos principais indicadores, né, que a gente consegue analisar para ter a relevância e para verificar também a prioridade que as empresas estão dando para o treinamento das suas equipes, né? Então tem uma relação aí direta, né? Essa média, né,
do quanto está sendo investido, revela aí para a gente, nos últimos anos, que nesse momento em que o país passou por uma crise, as empresas reduziram seus investimentos em T&D, em desenvolvimento das suas equipes, e em momentos também de crescimento, né? Então, o investimento em T&D flutua de acordo com a economia. Se a economia está crescente, os investimentos acompanham. Se a economia decresce, os investimentos em T&D também decrescem, né? Agora, com um certo espaçamento da pandemia, a gente pode observar que houve aí uma forte queda nos orçamentos de T&D, né? Mas eles vêm crescendo desde então, né? Como se diz, caiu, mas já está levantando. Então, em 2023, nós tivemos aí um crescimento de 6% de aumento nesse investimento por colaborador. Então, a gente consegue observar de que continua sendo uma ação importantíssima e com tendência aí de crescimento, né? Uma outra informação também bem importante que a gente pode compartilhar, né, é o valor investido no desenvolvimento aí dos profissionais das empresas, comparando o Brasil com os Estados Unidos, né? No Brasil hoje, em média, são investidos R$ 1.072 por colaborador, investimento anual, né? Enquanto nos Estados Unidos a gente tem um investimento anual de R$ 6.400, né? Obviamente, essa comparação ela é reveladora, deixa evidente que o desenvolvimento de pessoas, apesar de estar numa crescente no Brasil, é praticamente 6 vezes mais importante nas empresas norte-americanas, e essa diferença que é enorme, né? Mas que traz para a gente aí essa reflexão, né? Então, a gente trouxe que o investimento em T&D flutua de acordo com a economia, que cresceu 6% no último ano, né? Em todas as áreas, a gente vem em índices crescentes. Esse investimento por colaborador em T&D, né? Outro dado importantíssimo é o dado de horas treinadas, né? Hoje, né, no Brasil, geralmente são 23 horas treinadas, né? E comparado com os Estados Unidos, nós temos aí uma média de 33 horas anuais de treinamento por colaborador, né? E aí eu estou falando especificamente de ações de T&D, não necessariamente de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ensino fundamental, coisas que estão debaixo da grade curricular formal e formativa, né? Estou falando especificamente aqui do não formal e também, em alguns casos, do informal, né? Um outro dado interessantíssimo são quais são os critérios aí usados para definição da verba anual de treinamento e desenvolvimento, né? A maioria das empresas trazem aí um orçamento fechado para as ações aí do ano. E esse orçamento, essa verba, ela é influenciada por muitos fatores, né? A começar pela leitura desse próprio relatório, né? A pesquisa Panorama aqui, que traz alguns insights sobre reserva de verbas aí para as ações de T&D. 57% das empresas consideram também planejamento estratégico, né? Que vai orientar qual é o caminho, qual é o direcionamento da empresa, e dentro desse direcionamento, trazer para a gente o papel do RH estratégico, do T&D estratégico, que vai olhar para aquele planejamento, para aquele mapa estratégico e entender quais são aí as competências que precisam ser desenvolvidas, que se alinhavam com esses objetivos e que vão impactar positivamente o resultado do negócio, né?
46% das empresas levam em consideração as experiências dos anos seguintes, né? 24% das empresas levam em consideração as horas de treinamento, né? Empresas que levam em consideração uma porcentagem sobre o faturamento, outras que levam indicadores do mercado, né? Uma porcentagem sobre a folha de pagamento, outras consideram TNA, né, o LNDT, que a gente tanto conhece, ou diagnóstico de necessidades de treinamento. Muitas empresas considerando aí o PDI como ação estratégica, né, oriundo aí das avaliações de desempenho, horas de treinamento e orçamento de base zero, né, mês a mês, voltando ali com caixa reservado para aquele mês, né. Ainda nesse pilar sobre investimento, nós temos um dado interessante que diz respeito ao tamanho das equipes, né? No Brasil, o número médio de profissionais na área de T&D são de 5 pessoas. Esse número pode variar aí de acordo com o número de colaboradores. Em média, empresas que têm de 101 a 500 colaboradores tem 2 profissionais de T&D, empresas que têm de 501 a 1.000 colaboradores, 3 pessoas dedicadas aí, 3 profissionais de T&D, e a partir de 1.000 até 5.000, empresas que tenham aí uma área de T&D de até 5 pessoas. Quando a gente olha o dado, né, a razão entre o número de colaboradores por profissional de T&D, nos Estados Unidos a gente tem uma média de 457 para 1, e aqui no Brasil uma média de 571 profissionais para um profissional de T&D, né? Então, esses indicadores, né, de dimensão da área, eles têm se mantido constantes ao longo dos últimos anos, né? Acho que é só um ponto de atenção, que inclusive está na própria pesquisa, está associado ao setor de comércio, né, que tem um número grande de colaboradores e tendem a serem mais treinados por profissionais de T&D e acaba sinalizando um número e uma escala de trabalho maior, né? Mas enfim, é um número aí importante. Quando a gente pensa em estratégia, né, de treinamento e desenvolvimento, nós temos aí que 94% das empresas iniciam o ano com um orçamento anual definido. Então, as empresas têm se dedicado a fazer aí essa leitura, né? Esse exercício de planejamento estratégico. Dentro desse exercício, né, para se pensar aí nessa estratégia de T&D, geralmente eles pensam numa jornada de colaboradores que pode impactar, né? Por exemplo, nessa jornada, o que é mais comum? Onboarding, né? Praticamente todas as empresas têm um programa estruturado de onboarding para integrar esses novos colaboradores, né? Recrutamento interno, despesas aí de pesquisa de clima, a avaliação de desempenho, né? E aí justifica que o PDI seja aqui um orientador aí que vai ajudar na definição do orçamento de T&D, programas de estágio, ouvidoria, né? Consultor interno, né? Muito a figura do business partner, a criação e a manutenção de universidades corporativas, questão da gestão do conhecimento. Então, estruturas básicas em que a gente consegue observar na estrutura macro do RH que se desdobram aí para os subsistemas, tá? Quando a gente pensa nesse orçamento definido, né, que acontece aí em 94% das empresas, que de repente está distribuído em todas essas ações, nós temos aí uma distribuição de orçamento anual de T&D, que basicamente é a forma como as empresas elas distribuem esse orçamento anual, né? E se a gente for fazer uma análise histórica, variou pouco nos últimos anos, né? Então, se a gente pensar em indústria, serviços e comércios, né?
A gente tem uma organização aí de distribuição de como é que é distribuído esse orçamento, né? 46% despesa interna, né? Formação de multiplicador, despesa administrativa, salário da equipe. Depois nós temos atividades terceirizadas, consultor, conteudista, licenças aí de ferramentas, cursos, seminários e tantos outros serviços que podem ser contratados de maneira terceirizada, e cursos curriculares, né? Que são aí de, de, de mote formal, graduação, pós-graduação, MBA, mestrado, doutorado, né? Então, esse aí é o nosso primeiro pilar que diz respeito aí ao desafio de entender a distribuição desses orçamentos de acordo com o critério 1, que foi compartilhado aí, diz respeito ao investimento e eficiência da área de T&D. Agora, nós vamos bater um papo sobre o segundo pilar. Esse segundo pilar, né, diz respeito à distribuição das ações de T&D, né, por público, por conteúdo, por meio, por método. Quando a gente olha essa distribuição específica, né, por público, né, com exceção do período de pandemia, essa distribuição aí, ela está basicamente equalizada, mostrando bastante consistência ano a ano a distribuição desse investimento. Então, basicamente, a gente tem 49% desse orçamento destinado à formação de pessoas que não são líderes, né? E temos aí 51% distribuídos entre levels de liderança, né? Gerência e supervisão, e aí autoliderança, falando aí de head, de CEO e tudo mais. Ainda, né, sobre essa distribuição de investimento em T&D, nessa, né, dobradinha aí de formação de líder e de não líder, quando a gente olha para líder, treinamento comportamental é o que mais se investe, né, para a formação da liderança, enquanto que para a formação para não líderes, o que mais se investe são treinamentos técnicos. E temos aí, de maneira até bem distribuída ao longo da média, o investimento em treinamentos aí que são obrigatórios, que são compliance, né? Que surgiu aí com as NRs, com os treinamentos agora, né, que são obrigatórios para assédio, para a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente tem esse retrato, né, de como é que são distribuídos esses orçamentos das áreas de treinamento e desenvolvimento. A distribuição ainda desses orçamentos, a gente pode trazer ainda sobre assuntos, né? O assunto mais treinado para a indústria é comunicação. Esse tópico, essa competência, ela é muito falada, muito desejada. Em várias pesquisas a gente pode observar essa demanda, né? Na sequência, inovação, depois habilidades interpessoais. Depois, na área de serviços, o que mais tem se treinado é cultura. A gente tem visto a ampliação da importância da cultura organizacional. Depois, bate de novo na tecla aí da comunicação. E depois, em terceiro lugar, CX, atendimento ao cliente, pensando em experiências e tudo mais. Lá no comércio, a gente inverte, mas basicamente trata de temas que são comuns aos outros setores, né? No comércio, em primeiro lugar, atendimento ao cliente, depois comunicação e depois cultura. Então, estamos aí bem alinhados aí com temas que são comuns, basicamente, para todos os setores. Continuando, nosso próximo tópico, né, variável de modalidades de treinamento, né? A gente percebe que
os investimentos eles variaram ao longo aí dos anos, né? E obviamente a gente consegue observar que as 3 modalidades continuam aí em utilização, né? Esse indicador mostra uma reviravolta grande em 2020, né, ano do Covid. E antes da pandemia, o volume de treinamento presencial vinha numa constante aí de 70% e as ações à distância 30%, né? E na pandemia a gente deu uma virada, né? Só agora, nesse ano, que os indicadores começaram a apontar de novo uma tendência de retorno ao presencial, em detrimento ao vivo online, né? Que diminuiu um pouco esse ano, tá? Então, de toda forma, a indústria é o setor que mais treina presencialmente. Aí fica a provocação, né? Será que é por quê? Público-alvo, né? Qual que é aí a relação? E a gente consegue ver aí que o EAD vem crescendo e também compartilhando ali experiência com o híbrido, né? E aí, para a gente trazer mais uma informação, né, para o nosso bate-papo, 2 informações, né? Quando a gente pensa em treinamentos no Brasil, 40% dessas ações são de autotreinamento, né? Esse autotreinamento é aquele treinamento em que não é conduzido por um instrutor. Então, o aluno vai lá, acessa, assiste, né? Faz tudo isso bem no seu processo eutagógico, né? E 60% dos treinamentos são facilitados aí por um professor, por um facilitador. Nos Estados Unidos, a gente tem 35% de autotreinamento, 55% de treinamentos que são conduzidos aí por professores, né? E a última informação são de ações de treinamento utilizadas no local de trabalho, on the job, né? Aqui no Instituto, a gente fez até um bate-papo sobre LIFO, tá aqui, depois procurem no canal, que é uma vertente de treinamento realmente integrada ao ambiente de trabalho. E a gente tem aqui um panorama das empresas que estão fazendo, que não estão fazendo, as que estão fazendo, como estão fazendo, né? Então, 12% falaram que não fazem. 17% sinalizou que faz com técnica de coaching ou com técnica de mentoria, né? Ou com social learning, seja presencial ou seja online. Rotação de estações lá da metodologia ativa, né? E acho que muito do shadowing, né? Que é você aprender por observação, que é peer instructional. Então, todas essas informações, elas dizem respeito aí ao segundo critério sobre distribuição por público, conteúdo, meio e método. E para terminar o nosso papo, a gente tem aí o terceiro indicador, macroindicador, que são resultados em treinamento e desenvolvimento. Esse indicador traz para a gente como é que as empresas estão medindo a eficácia e a eficiência das suas ações de treinamento e de desenvolvimento. Então, a preocupação com a metrificação, né, com a avaliação, ela é constante, recorrente, né? Então, esse gráfico traz para a gente um pouco de como é que essa avaliação está acontecendo, né? Para os 3 primeiros tipos de avaliação, né, da base para o topo, a gente tem na base da pirâmide a avaliação de reação, né, que diz respeito sobre forma e formato, não necessariamente diz respeito sobre
aprendizagem, né, eficácia e tudo mais. A aprendizagem, inclusive, aí é o segundo nível da nossa tabela, com 35% das empresas olhando para a eficácia da experiência de aprendizagem através dos resultados das avaliações de aprendizagem, dos testes, 22% através da aplicação, né? Aí a gente já está falando de uma avaliação que acontece mais no médio prazo, em que as empresas conseguem aferir, conseguem visualizar essa aplicação, né? E aí, os dois primeiros níveis lá do topo da pirâmide, a gente caminha para duas ações que são muito discutidas no mercado hoje, né? E sempre. O impacto no negócio, e aí a gente amarra como a área de TD estratégica, que a gente observa muito no nosso MBA em educação corporativa, no alinhavo do designer instrucional, que tem esse alinhavo estratégico, que consegue imprimir esse alinhavo estratégico lá na definição dos investimentos de TD, e o ROI, né? O controverso ROI, que as empresas, 2% das empresas usam para avaliar aí os resultados das ações de TD. Então, é importante medir. Quem não mede não consegue ter a noção da efetividade da área de TD. Né? Então, a maioria das empresas hoje trazem indicadores, e aí os principais indicadores, por exemplo, são aplicabilidade, clima organizacional, cumprimento do plano de treinamento, por exemplo, os KPIs do próprio negócio, a qualidade da liderança, né, vários outros, satisfação com o cliente, reskilling, né, retenção aí, redução do turnover. Então, para se avaliar esse resultado, o impacto do negócio ou até no retorno mesmo sobre o investimento, necessariamente é importante que as áreas de T&D caminhem aí para esse olhar estratégico do indicador. Né? Então, é sobre isso. Esse relatório, essa pesquisa panorama de treinamento, né, de desenvolvimento para a gestão da área de T&D, trouxe para a gente que 2023 é o melhor ano do processo no momento pós-pandemia, né? Então, todos os indicadores aumentaram, o orçamento médio aumentou, o volume de horas treinadas aumentaram, mas foi um ano em que a gente constatou também que os indicadores não ficaram tão aquém assim das empresas dos Estados Unidos. Uma clara sinalização de que a gente está num caminho aí de desenvolver nossos times orientado a aumentar a produtividade. Né? Então, as estratégias de T&D cada dia são mais e mais estratégicas e têm um maior impacto no resultado do negócio. Né? Então, fiquem com a leitura da pesquisa, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. Observe bem, veja aqui no canal outros vídeos, né, que podem complementar as informações, e nos sigam aí nas outras redes sociais. Logo, logo a gente divulga qual vai ser o próximo assunto, tá bom? Muito obrigada por ter vindo compartilhar conosco hoje e até mais. Tchau, tchau!